Cumprimento a todos os presentes, é uma grande alegria estar aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Funcionando o microfone? Sim, tem que falar um pouco mais próximo da boca. Eu gosto de falar em pé, se eu falo sentado eu começo a sentir sono, e se eu começo a sentir sono, vocês todos vão sentir sono também. Então, bem, eu muito feliz de hoje vir aqui à Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu fico especialmente feliz pela alegria de rever vários amigos. Eu não vou mencioná-los todos por nome, para não correr o risco de deixar de mencionar alguém, mas se sintam todos também cumprimentados e agradecidos. E tenho que mencionar nominalmente, sim, o amigo Teodomiro Dias, o Otávio Dias, o amigo que acabei de fazer, o Sérgio Fausto, e principalmente também as duas pessoas com quem eu tenho a honra de compartilhar essa manhã, além do Alaor, claro, a Ilana e o ministro Peluso. É uma alegria estar para falar ao lado de pessoas tão ilustres. E me foi dada a pauta de falar sobre o combate à corrupção, e isso é um tema bastante amplo, e eu pensei que no momento em que nós nos encontramos, talvez a melhor forma de recortar esse tema para tentar iluminar o tema de um outro aspecto, o aspecto processual, o Alaor falou do aspecto material, era recorrer ao projeto de lei anticrime do ministro Sérgio Moro, e que é um projeto que está pautado principalmente pelo combate à criminalidade violenta, de um lado, é a corrupção do outro. E as medidas negociadas, de que eu vou falar na próxima meia hora, são medidas que estão pensadas, é verdade, menos para a criminalidade violenta e mais para problemas de corrupção. Por quê? Pela razão de que a corrupção apresenta uma natureza, vamos dizer assim, colusiva. Alguns criminólogos antigos manejavam a categoria do crime sem vítima. O crime, como se sabe da criminologia, a maneira pela qual o Estado toma conhecimento de um delito, o pontapé inicial para a persecução penal de qualquer delito costuma ser uma denúncia da vítima. E, na corrupção, todos os envolvidos, em princípio, estão de acordo. Então, você tem um problema aqui de iniciar persecução penal, e isso é uma razão para se pensar que a persecução penal tradicional, que começa com a chamada notícia criminis, que vem de uma notícia em geral da vítima, que essa tradicional concepção tem de ser modificada, especialmente para dar conta desses delitos de uma natureza mais colusiva. E é disso que eu vou tratar, então. Eu vou tentar, nessa meia hora de que eu disponho, não ser tão técnico, mas é claro que isso vai ser, em alguma medida, inevitável. Eu vou proceder em 3 etapas. Viu? Temos um probleminha aqui, mas tudo bem, aqui embaixo só está escrito conclusão. Então, não. Ali aparece, exatamente. Eu vou proceder, na verdade, em 3 etapas. Na primeira, eu vou falar um pouco, para situar todo mundo, na concepção tradicional de processo no Brasil. A concepção que eu aprendi quando eu estudava processo penal há mais ou menos 20 anos atrás. E depois eu vou descrever, também de forma bastante sucinta, as 2 principais modificações desse projeto de lei anticrime. A primeira delas é o chamado acordo de não persecução, e a segunda delas é o acordo para aplicação imediata de pena privativa de liberdade, essa que vai ser a grande diferença, a grande inovação desse projeto. E isso tudo eu pretendo fazer de forma bastante rápida para chegar aqui, que vai ser o cerne da minha reflexão, e perguntar em que medida essas inovações são legitimáveis, em que medida elas são algo bom. Agora que eu percebo, eu estava com essa luz no rosto, isso estava me incomodando. E vou ter que ficar um pouquinho mais para o lado, então. E o ponto 5 ficaria para uma outra oportunidade ou para discussão. Eu não vou entrar nos detalhes das propostas da lei anticrime. Bem, vamos começar, então, com a concepção tradicional. Opa, isso... PowerPoint, como vocês veem, tem alguns probleminhas. Mas, aqui, na concepção tradicional, eu vou tentar caracterizar o processo penal brasileiro tradicional com base principalmente em 2 ideias, que hoje não são mais tão aceitas na doutrina e
sofreram várias relativizações já também no plano normativo. Mas essas ideias eu acho que são o ponto de partida para a gente entender onde e de que medida a gente está se distanciando delas com as inovações do projeto de lei anticrime. A primeira dessas ideias é a ideia do princípio da verdade real ou material. É uma ideia que era introduzida nos manuais de direito processual penal da minha época, em geral, por oposição à ideia de verdade formal do processo civil, e hoje ela se encontra um pouco desacreditada na doutrina do processo penal brasileiro, mas eu creio que esse caminho que a doutrina do processo penal brasileiro tem traçado nos últimos anos talvez não tenha sido o caminho mais correto. Mas o que nos interessa aqui é só deixar claro o seguinte, que no processo civil, se o devedor que é acionado não discorda daquilo que afirma o credor ou quem o acionou, o demandante, simplesmente se considera verdadeiro aquilo que o credor ou demandante afirmou. No processo penal, a situação não é assim. Isso já está esclarecido no próprio Código. A confissão não torna verdadeiros automaticamente os fatos confessados. O juiz sempre tem que averiguar se existe um conteúdo de verdade nesses fatos. O processo penal não está à disposição dos envolvidos. Ele precisa chegar ao que realmente ocorreu para que com isso se justifique a pena. Essa é uma das ideias que, como eu disse, não é mais aceita de forma unânime, mas me parece importante assentá-la para que nós possamos nos situar. E a segunda ideia, que está mais desacreditada ainda, eu acho aqui com uma certa razão, é o princípio da obrigatoriedade na persecução penal. Qual é a ideia aqui? A ideia é que a polícia e o Ministério Público, que são as autoridades em cujo encargo se encontra a persecução penal, têm a obrigação de promover a persecução penal e em todas as situações em que elas tenham notícia da possível prática de um delito. Essas instâncias não estão autorizadas a decidir por conta própria, por próprios critérios de interesse público, de conveniência, em que casos elas perseguem, que casos elas deixam de perseguir. E essa ideia também subjaz a vários dispositivos do Código de Processo Penal, e eu menciono alguns dos principais aqui, não vou entrar em cada um deles. Bem, como eu disse, esses princípios, eles não só vêm sido desafiados pela doutrina, eles sofrem, claro, várias mitigações no próprio Código, na própria concepção tradicional. E essas mitigações foram aumentando com o tempo. Eu não vou mencioná-las todas aqui, mas essas mitigações são tanto de ordem normativa, por exemplo, a Lei 9.099 contém já um acordo para aplicação imediata de pena, ou seja, depois da propositura da denúncia, o Ministério Público e o denunciado, o acusado, podem concordar com a imposição imediata, ou seja, aplicação sem que se passe por uma instrução, sem que tenha de produzir prova em audiência, sem que se tenha de ouvir testemunhas, ler documentos em audiência, etc., mas a imposição imediata de uma pena restritiva de direito só, nunca de privação de liberdade. Essa é a regra do artigo 76. Mas já é uma mitigação do princípio da verdade material, sim, já é uma mitigação da ideia de obrigatoriedade, talvez não se vá descobrir certas coisas que o sujeito praticou, e outras mitigações, a mais conhecida delas é a regra da delação ou colaboração premiada, da Lei de Organizações Criminosas, o artigo 4º, e outra mitigação que vamos dizer, essa é a mais tradicional, essa é a mais conhecida, a mais popular, e essa, eu diria que é a mais duvidosa, uma resolução de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o tal do acordo de não persecução, que também é a primeira grande inovação do projeto Moro. Por que isso aqui é controverso? Bem, em princípio porque resolução é um ato de um órgão, um ato interno, direito interno de um órgão, em princípio não pode ter efeitos externos. E aqui, efeito externo, efeito que vai além do órgão, tem num sistema que conhece um princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, efeitos externos só podem se produzir mediante lei. Mas o Ministério Público, creio que se crê autorizado a legislar.
e legislou aqui. Bem, existe a principal mitigação, na verdade, nem sequer precisava chegar a essas normas que eu mencionei, ela decorre já de uma necessidade fática, que decorre do simples fato de que não há recursos suficientes, nem humanos, nem materiais, para perseguir todos os delitos de que se tem notícia. Esse é o grande. Espera. Aquela está um pouco diferente dessa, mas tudo bem. Sim. Sim, mas aqui aparece uma linha a mais e ali não aparece. Mas... É que aqui na Fundação a gente toma uma certa licença poética com a apresentação do... Sim. E, então, nem que nós quiséssemos, nós conseguiríamos perseguir e esclarecer todos os fatos, todas as notícias de fatos delituosos que chegam a nós. Isso é um problema não só no Brasil, isso é um problema universal. Até os países mais bem organizados, que eu tenho notícia, padecem do mesmo problema. A chamada cifra negra do delito é algo bastante grande e boa parte dessa cifra negra é composta de delitos de que se tem alguma notícia, mas que não se consegue perseguir. Bem, e qual é a situação, então, essa situação em que entram as inovações do projeto de lei anticrime, e essas inovações são duas que eu vou descrever agora rapidamente, para passar para o essencial, que são essas reflexões que são, em boa parte, críticas. As inovações são duas, como eu disse. A primeira delas é o chamado acordo de não persecução. O que se trata aqui? Como eu disse, existe um princípio de obrigatoriedade na concepção tradicional de processo penal. Se a polícia tem notícia de um delito, tem de instaurar um inquérito e depois passar ao Ministério Público, que, em princípio, tem até de propor a ação penal, a chamada denúncia. Se ele não quiser propor essa ação penal, ele tem de passar isso para o juiz, requerer o arquivamento e o juiz arquiva. E o artigo 28A, proposto pelo projeto de lei anticrime, prevê um tal acordo de não persecução, que consistiria em o Ministério Público falar com o sujeito afetado, com o imputado, antes de propor a denúncia, decidir, diante de certas condições, que não vai propor mais a denúncia. Ou seja, relativizar a regra da obrigatoriedade. Os requisitos que o projeto prevê, que a pena mínima seja inferior a 4 anos, que o crime não seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, daí porque se trata de uma medida realmente pensada para fatos, esse contexto também de corrupção, e não se trata aqui de roubo, e o acordo pressupõe também uma confissão formal e circunstanciada e mais uma série de outros requisitos que aqui não interessam. Praticamente todos esses requisitos já se encontram na resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que eu acabei de mencionar. E o principal requisito formal é que o acordo tem de ser homologado pelo juiz. Não é o Ministério Público que simplesmente acorda isso com o denunciado, isso vai depois ao juiz, que verifica a legalidade do acordo, verifica especialmente se esses requisitos estão preenchidos. A segunda medida é o tal do acordo de aplicação imediata de pena. E essa é a mais polêmica, com razão. Muitos estão dizendo que isso é a introdução do plea bargain americano no direito penal brasileiro e, a esse respeito, se isso corresponde à realidade, eu também vou examinar rapidamente, logo adiante, nessas reflexões críticas fundamentais. O que consiste esse acordo de aplicação imediata de pena? Bem, se na situação do acordo de não persecução, a gente tinha uma situação em que a denúncia não estava proposta, aqui a denúncia já foi proposta, aqui a gente já tem uma acusação formal e os requisitos são, assim, o alcance dessa regra e a grande novidade é que se permite uma aplicação imediata também de pena privativa de liberdade, não existe um limite de pena máxima para os... Sim, isso é aplicável a todos os delitos, aqui também, inclusive, a homicídio e coisa mais. E os requisitos são, principalmente, uma confissão circunstanciada e a declaração das partes de que elas dispensam a produção de provas. Ou seja, o processo vai ser bastante abreviado, se vai chegar a uma decisão que extingue esse processo
uma decisão que vai ter que se passar, ir ao juiz, ser homologada, e essa homologação é considerada sentença condenatória para todos os efeitos. E a partir daí já se começa com a execução da pena privativa de liberdade. É essa a ideia. Você salta-se uma etapa que foi sempre considerada central no processo penal, que é a etapa da instrução, a produção da prova diante de um magistrado que vai ter oportunidade de examinar se essa prova, que em princípio foi produzida pela polícia, pelo Ministério Público, numa fase em que, chamada na fase pré-processual, no inquérito policial, uma fase de que a defesa praticamente não participa, a instrução é a chance que o acusado tem no processo tradicional de dar a sua versão dos fatos e de infirmar aquela prova que foi produzida, dizer assim, às costas dele. Essa fase vai ser saltada, mas saltada por quê? Em princípio, porque existe uma dispensa das partes, existe um elemento negociado, um consenso, e é a essa pergunta que agora nós vamos nos voltar, a pergunta quanto a se essas inovações são legitimáveis. Ou seja, por quê? Que argumentos nós podemos dar em favor dessas inovações, em que medida elas são algo positivo ou negativo? Essa valoração que me interessa mais. Bem, aqui a gente esbarra numa primeira dificuldade, que o projeto de lei anticrime, uma dificuldade foi apontada pelo Alaor a mais algumas das suas falas, dificuldade que o projeto de lei anticrime não contém uma exposição de motivos. É um projeto de lei que, estranhamente, simplesmente enumera as inovações que ele propõe, mas não justifica nenhuma delas. Então, nós temos de mais ou menos reconstruir as possíveis fundamentações, um pouco lendo uma entrevista de alguém ou com um esforço de raciocínio próprio. E é isso que eu vou fazer. Bem, o argumento que me parece mais natural para tentar justificar essas medidas é o argumento da eficiência da persecução penal. A ideia é a persecução penal não está funcionando, especialmente nesses delitos. Eu comecei a palestra falando da natureza colusiva da corrupção e ou se modifica alguma coisa ou a situação de impunidade vai continuar. Mais ou menos esse é o argumento, bem grosseiro. O que dizer esse argumento? Eu acho que o essencial, eu tenho duas objeções. A primeira delas é bastante... Ela é simples, mas ela é complicada de explicar, eu não tenho muito tempo, então o que mais me importa é a segunda objeção, que a pena não se legitima apenas pela eficiência. Eu não tenho como elaborar muito esse argumento, mas a ideia por trás desse argumento é a seguinte: se a pena se justificasse apenas pela eficiência, a gente podia até punir pessoas inocentes em situações em que isso conviesse, pessoas que nós sabemos inocentes, apenas tem de se justificar por algo mais, e o que é esse algo mais? A isso eu já vou chegar. Mas é algo como culpabilidade e também, claro, uma pessoa culpável tem de ser verdadeiramente culpável, e daí também decorre uma exigência de verdade para justificar uma pena. Bem, então o argumento da eficiência, claro, ninguém quer um direito penal ineficiente, mas eficiência só não basta, precisa de um argumento a mais. Onde pode se encontrar esse outro argumento? Um argumento que aparece bastante na doutrina estrangeira, que não conhece exatamente os institutos que o projeto de lei anticrime está propondo introduzir, mas com institutos parecidos, é o argumento do consenso. Alguns autores estrangeiros falam uma coisa, algo como o princípio de um consenso ou de um contrato, se referindo aos institutos análogos que existem nesses ordenamentos, e dizem mais ou menos o seguinte: bem, aqui é o réu, é o afetado que concordou que dispensou a instrução, é o acusado que concordou com o tratamento que lhe estamos dispensando. Então ele não pode reclamar. Esse tratamento está justificado porque, em princípio, volente non fit injuria, ou seja, que quem consente não sofre uma injustiça. O que dizer desse argumento? Me parece que a objeção mais natural a esse argumento é uma objeção que já deve ter ocorrido a vários dos presentes ao ouvir o argumento, é a objeção de que o processo penal, de que o consenso pode justificar algo num contexto em que ele seja real, em que ele seja voluntário. Mas no contexto do processo penal, você não vai ter uma real voluntariedade. Concretamente, o processo penal seria algo estruturalmente coativo, ninguém pediu
para ser investigado, ninguém pediu para ser denunciado, a pessoa se encontra diante daquela situação e se encontra coagida com uma proposta, se encontra diante de uma proposta que, se ela recusar, ela vai sofrer uma pena muito maior. Então, esses autores dizem, os autores que mais veementemente manejam essa crítica é o meu professor Schunemann, que falta voluntariedade aqui para que se possa recorrer a um consenso. Um consenso só justifica quando ele é voluntário. Eu não estou de todo convencido do acerto dessa objeção, porque a verdade é que uma voluntariedade perfeita nós não temos em pouquíssimas situações da vida. Para dar um exemplo bastante grosseiro, se eu estiver com muita fome e me encontrar diante de um bar e comprar um sanduíche, e eu não posso depois anular esse contrato dizendo que eu tinha muita fome e eu não tinha opção, senão eu ia ficar sofrendo mais alguns minutos, algumas horas, até encontrar o próximo bar, para comprar o próximo sanduíche. O fato de que as nossas decisões não sejam completamente livres, sejam tomadas sob pressão, não significa necessariamente que elas não nos vinculam ou que elas não obrigam. O problema, claro, a falta de voluntariedade, me parece que descreve mais um caso limite do que o caso... Tem uns 8 minutos? Não, você tem mais tempo. Você tem mais... Eu estava tentando... 8 minutos. Puxa, né? O jeito tu mora na Alemanha, fica desse jeito. Eu estava tentando ligar o cronômetro enquanto falar, o celular é novo, aí estocou. Então, mas, tudo bem. Então, 8 minutos eu consigo terminar. Bem, o problema da voluntariedade, como eu estava dizendo, se refere mais a um caso limite. Casos que ocorrem no processo americano, como em que o Ministério Público propõe, diz, aqui o resultado dessa audiência pode ser a pena de morte, nós vamos pedir a pena de morte, mas você tem a opção de aceitar a sua culpa, de se declarar culpado, e com isso fica com uma pena de 5 anos. Esses casos me parecem que são casos que afetam a voluntariedade. Mas quando a diferença entre a pena proposta e a pena aceita não é muito grande, eu não sei se essa voluntariedade realmente está afetada. Bem, a objeção mais profunda, que eu acho que é a que realmente atinge de frente à ideia de consenso, é outra. E a objeção na verdade, são duas. A primeira é a de que permitir uma mitigação da pena pela renúncia ao direito de se defender numa audiência, de produzir prova, etc., que é o que o o acordo de execução de aplicação imediata de pena prevê, é, no fundo, punir aquele que exerce esse direito. No fundo, você não está só diminuindo a pena de quem renuncia ao direito, você está indiretamente dizendo que quem exerce esse direito vai receber uma pena maior. Esse me parece um grande problema. Mas existe um problema ainda mais fundamental, que é o problema de que o consenso conflita com a própria ideia de pena. Eu não tenho como elaborar muito esse argumento, porque agora eu só devo ter 6 minutos. Mas a mesa é generosa. Bom 30 segundos a mais. Muito obrigado. A pena não se justifica só porque alguém concorda com ela. Existem casos que não são casos inventados, são casos da jurisprudência alemã, de um sujeito. Existe um caso de um sujeito que queria se ver preso. Então, ele se acusa de um delito, acho que ele queria dormir na prisão, gostava da comida, gostava do quarto, não sei. Mas ele queria dormir na prisão. Então, ele se acusa de ter cometido um delito e vai preso. E depois se descobre isso, ele é processado por um delito de falsa denúncia, falsa comunicação de crime. Tem até a discussão se isso não é um estelionato contra o Estado. Então, isso eu quero dizer, o fato de alguém concordar com uma pena não a torna legitimável. O que torna a pena legitimável, por alguma razão que eu já vou elaborar, tem de ser a ideia de que alguém realmente fez algo que o faz culpável. E por que isso? Porque dentro da ideia de pena, um argumento um pouco essencialista, um pouco passível, talvez, de ser desafiado, mas a gente pode discutir isso mais detidamente, apesar de que isso nos distancia um pouquinho do tema central. A pena declara, quando a gente diz alguém está sendo castigado, alguém está sendo punido, a pergunta que surge é sempre por quê? Afirmar que algo é uma pena e não é só um sofrimento, significa ao mesmo tempo dizer
que alguém está pagando por alguma coisa. Ou seja, a pena contém nela mesma uma declaração de que algo foi feito e esse algo que foi feito justifica o sofrimento, justifica a sanção. A pena tem, então, um conteúdo de verdade, ela afirma alguma coisa. No momento em que se impõe uma pena por algo que uma pessoa não fez, se tem também sempre uma mentira. E esse é um problema fundamental, porque o Estado não pode mentir. E, em razão disso, também não se tem como escapar da ideia de verdade no processo penal. A doutrina brasileira ridiculariza hoje a verdade e eu me pergunto, então, se eles perceberam, se os autores que ridicularizam a ideia de verdade perceberam que agora, diante dessas medidas, dessas propostas consensuais, eles perderam qualquer possibilidade de formular uma crítica fundada a essas propostas. Mas eu não vou elaborar isso tanto, só o que me interessa aqui ainda é deixar claro que, como eu disse, será que o acordo de aplicação imediata de pena já existia também na Lei 9.099 de 95, ou seja, há mais de 20 anos. Será que o que eu estou dizendo não se refere também a esse acordo? Não teria que considerar ilegítimo também o acordo que eu mencionei lá atrás? Diria, a rigor, talvez sim, mas ainda assim existe uma diferença fundamental entre esse acordo antigo e o acordo novo que agora se propõe, que agora se trata de privação de liberdade. E a privação de liberdade, ela tem uma outra qualidade, ela é pena de verdade. Enquanto uma pena privativa de direitos, ela é chamada de pena, mas o Estado, muitas vezes, prevê a mesma sanção, a mesma privação de direitos fora do direito penal e ninguém tem nenhum problema com isso. A multa pecuniária, todo mundo que já estacionou no lugar proibido, passou um pouquinho do limite de velocidade, já pagou e não foi com base numa sentença de um juiz, foi com base num ato administrativo. Agora, uma privação de liberdade, por cometer um erro, isso é necessariamente uma pena. Esse que é o problema fundamental, me parece. Impor algo que é uma pena de verdade sem garantir a verdade dessa que legitimaria a imposição dessa pena de verdade. Esse é o problema. E, com isso, eu vou saltar vários dos próximos pontos, que não interessam tanto, eu só quero falar algumas coisas sobre o processo americano. Um argumento que também aparece em algumas discussões, e eu já vi alguns artigos, infelizmente hoje a discussão brasileira, não só a política, mas também a científica, parece que ocorre mais em página de internet, em blog, do que em revistas científicas. Isso também é um sinal de... é um problema. Mas algumas dessas publicações dizem, peraí, mas nos Estados Unidos eles têm algo parecido, tem o plea bargain, e lá tudo funciona bem, então por que não adotar o modelo deles? O argumento, então, dito bem grosseiramente, é esse. Se algo é bom para os Estados Unidos, eles têm, então isso é bom para o Brasil também. E o que dizer desse argumento? Bem, o argumento é desafiável em vários planos, em vários níveis. Sim, isso é quase que uma caricatura do argumento, mas eu diria que tem mais de verdade nessa caricatura do que de caricatura mesmo. E o argumento é vulnerável em várias dimensões. A primeira delas, em geral, quando se fala em plea bargain, nem se descreve de que se trata. Existem vários modelos, o processo penal americano é algo bastante complexo, é de competência estadual, existem uns 50 estados nos Estados Unidos, existe também o modelo da Justiça Federal. Eu não sou um grande conhecedor do processo americano, mas eu gostaria que aqueles que se reportam a esse processo me explicassem em que medida, que aspecto desse processo eles estão se reportando. Isso é um sério problema que existe na discussão brasileira, e não digo só na discussão política, também na discussão científica. Tomar emprestado uma palavra que soa bem, especialmente uma palavra de língua estrangeira, plea bargain agora, outra foi a cegueira deliberada, mais atrás foi o domínio do fato. Se toma emprestada essa palavra, se coloca a palavra na mesa, e quem escuta a palavra pela primeira vez e não sabe o que ela significa, esse fica com medo de dizer que é ignorante, então concorda. É um pouco isso que... é um artifício retórico que é usado nessa discussão e que não contribui para a racionalidade dela. Mas o problema mais fundamental é outro, e eu vou passar o problema mais fundamental, me parece, que está aqui, no fato de que o processo americano, de certa forma, em alguns aspectos, parece ser mais garantista que o processo brasileiro. Parece. Eles têm moralidade de verdade. Ou seja, no Brasil, o juiz tem de
produzir alguma prova em audiência, mas ele pode levar em conta a prova do inquérito. Ele só não pode só levar em conta a prova do inquérito. No processo americano, os julgadores levam em conta só a prova produzida na audiência. Eles não sabem do inquérito. O processo é verdadeiramente oral, enquanto o processo brasileiro é um processo predominantemente escrito. Eles têm várias outras regras que tornam a absolvição não algo remoto. Eu não sei exatamente qual a percentagem de absolvições no Brasil. Me disseram que no site do CNJ existe uma estatística. Eu procurei essa estatística, não encontrei. Na Alemanha a gente encontra essas estatísticas muito facilmente. Aqui, se as estatísticas existem, elas não são fáceis de encontrar. Mas eu sei que o processo americano parece que até final da década de 90, coisa assim, tinha uns 30% de absolvição na audiência e hoje o fator é mais ou menos de 10%, o que é um fator relativamente alto. Na Alemanha, os números eu conheço, você tem 3% de sentenças absolutórias, mais ou menos. 97% dos casos que chegam a uma audiência terminam em condenação. Então, o processo americano dá ao acusado, de certa forma, uma possibilidade de se salvar, uma possibilidade de absolvição, e, com isso, também faz com que ele tenha algo para entregar ao Ministério Público, ele tem alguma maneira de negociar com o Ministério Público. Eu não sei se o processo brasileiro é assim. Mas também essas garantias todas que eu mencionei aqui têm um lado oposto, que como o acusado no processo americano pode, talvez, impedir a sua condenação de uma maneira que ele não consegue fazer na Alemanha, por exemplo, muito provavelmente no Brasil ele também não consegue, o plea bargain opera no processo americano como um verdadeiro plano B. É um plea bargain que garante que o processo americano vai chegar a condenações. E isso é algo que, por mais garantista que nós queiramos ser, nós não podemos esquecer que um processo tem que garantir condenação dos culpados também. Não de todos, mas de um número suficiente. E se ele não garantir essas condenações pela via reta, ele vai garantir por uma via oblíqua. E o que o processo americano faz é garantir essas condenações por uma via oblíqua, forçando as pessoas a renunciar aos direitos que elas têm. E o plea bargaining funciona assim. E então, eu não sei se o processo americano é o lugar para se olhar. 90% dos acusados no processo americano 90% dos processos não passam por esses direitos todos que eu mencionei. São resolvidos pelo plea bargain, de forma que, nos Estados Unidos, é possível se introduzir os direitos mais promissores que se queiram, porque eles não vão ter realidade, eles só vão servir de massa para uma negociação de um plea bargain que vai chegar à condenação e à possível prisão do envolvido. Bem, então, eu diria, não me parece que é algo bom olhar para os Estados Unidos, porque o processo deles não me parece ser um exemplo de um processo que funcione bem, tanto por considerações de eficiência, tanto também quanto por considerações de justiça, de garantir a punição apenas dos culpados. Bem, e com isso eu vou concluindo, só dizer, o acordo de não persecução não me parece tão problemático, porque um arquivamento, uma descontinuação do processo, não precisa de verdade, você não desemboca numa pena. Ele é legitimável, sim, e é especialmente urgente hoje ter isso regulado legalmente, porque a regulação que parece que hoje está sendo cumprida é uma regulação ilegal, fundada numa resolução de um órgão administrativo que se crê facultado a legislar. Mas o acordo de aplicação imediata da pena me parece problemático, como vocês viram, porque a gente tem a aplicação de uma pena de verdade sem uma verdade que a justifique. Esse é o problema. E com isso eu concluo, e perdão, acho que devo ter passado pelo menos uns 5, 6 minutos do tempo, mas agradeço a atenção de todos os presentes.